Olá pessoal, bom dia, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Eu sou a pastora Sharon Bertolini e é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana. É uma história que nós, que somos cristãos, conhecemos bem e o Senhor quer trazer para a gente uma perspectiva, o Senhor quer trazer algo ao seu e ao meu coração e principalmente o Senhor quer trazer paz, refrigério e descanso para você. E Ele deseja verdadeiramente que nós possamos confiar nele diante dos processos, diante das promessas, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver com Ele. Amém? E a história de Ana está no primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 1. E é interessante porque, assim, eu vou resumir, nós bem sabemos que Ana era uma mulher estéril. Era uma mulher que desejava filhos. Ela tinha todo o amor do seu esposo Eucana, mas ela desejava um filho, então ela se sentia incompleta, porque o desejo do coração dela era ser mãe. E nós bem sabemos a história que o seu esposo também tinha uma outra esposa que tinha filhos. E é interessante porque a palavra ela faz menção justamente a isso logo no início, e nós vamos ler aqui o primeiro versículo e a palavra nos diz assim: Houve um homem de Ramate Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zulfi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E é interessante porque, assim, o significado do nome de Ana é fecunda. É aquela que é agraciada por Deus. Então, nós vamos entender que já existia uma promessa sobre a vida de Ana, porque naqueles tempos, e principalmente ali sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, os nomes, e até nos dias de hoje, eles têm um significado. Mas a cultura israelita era justamente essa: olha, quando nasce uma criança, eles colocam o nome daquela criança apontando o destino daquela criança, apontando o propósito de Deus para aquela vida que está ali agora nascendo. Então, havia já uma promessa do céu sobre a vida de Ana. Ana seria fecunda, Ana seria agraciada, mas Sharon, Ana era estéril. Como assim? E eu quero trazer uma verdade sobre a sua vida. Muitas vezes nós ficamos tão desesperados mediante a circunstância que nós estamos vivendo que nós não conseguimos discernir aquilo que Deus está fazendo. Nós não conseguimos descansar e repousar diante de uma confiança plena no Senhor. Deixa eu te dizer algo. Todos os lugares que Deus nos leva em processos nele é para quebrar ciclos nas nossas vidas. Observe que a palavra do Senhor não menciona isso, mas nós podemos fazer aqui um pensamento em relação a isso. Eucana significa eu pedi ao Senhor. Provavelmente pode ser que a mãe de Eucana também clamava por um filho. A mãe de Eucana também desejava um filho. E Eucana veio então como resposta. E é importante salientar que Eucana ele residia ali nas regiões montanhosas de Efraim, mas Eucana não era da tribo de Efraim, ele era da tribo dos levitas. E observe, o Senhor nos leva a situações e a lugares para quebrar maldições, interromper ciclos ruins das nossas vidas, mas também para que uma promessa do coração de Deus seja cumprida. Porque Ana queria um filho, mas Deus, ele queria um profeta, ele queria um sacerdote, ele queria um juiz, ele queria um pai para Israel, para colocar ali sobre o seu povo. E é interessante porque o Senhor, então, cria toda essa circunstância como um bom maestro, orquestrando tudo. Porque Samuel tinha que vir da linhagem sacerdotal. E a linhagem sacerdotal é a linhagem dos levitas. Então, nada estava fugindo do controle de Deus. Ana, mesmo com a madre encerrada, ela continuava sendo agraciada, aquela que seria fecunda, aquela que foi escolhida por Deus para gerar o pai de Israel, para gerar então um profeta, um sacerdote, um juiz para aquele tempo. E é interessante porque
deu uma pausada aqui. Essa dupla fertilidade, porque ele seria pai de Samuel, mas ele também seria pai de Israel por meio de Samuel. Então nós vemos que o nosso Deus é soberano e como maestro, ele orquestra com excelência todas as coisas que acontecem na sua e na minha vida. Então não há o que temer, não há o que se preocupar. E é interessante porque nós vamos ver que Samuel significa Deus ouve. Então, Deus, ele ouviu Ana, mas é incrível porque ele ouviu Ana naquilo que ele já queria fazer. E é por isso que é importante nós termos relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, para que nós possamos então clamar, para que nós possamos então pedir aquilo que é o desejo dele fazer. Tiago fala sobre isso. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pedem para os seus próprios deleites e nessa manhã o Senhor ele deseja nos dar essa sabedoria, esse discernimento. Olha, peça conforme o querer do meu coração. Peça conforme aquilo que eu quero fazer, conforme a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque então vocês não vão ser frustrados. E não olhe para as circunstâncias da sua vida, porque pode até ser que você está estéril, mas existe uma palavra sobre a sua vida. E não só essa esterilidade de gerar filhos no seu ventre, mas de repente seus negócios estão estéreis, o seu ministério está estéril, e a sua vida financeira, emocional, sentimental, saúde, família estão estéril. Mas de repente, pare e ouça o som suave e doce do Espírito Santo te dizendo, existe um propósito para toda essa esterilidade, porque quem encerrou a Madre Diana foi Deus. Foi propósito e desígnio dele, foi vontade dele. Por quê? Porque ela tinha que gerar no tempo certo. Ela tinha que gerar Samuel. Existia essa promessa, tanto que depois dela ter gerado Samuel e ter entregado Samuel ali ao sacerdócio, ela gera outros filhos. Então, de repente, o que você está vivendo, que você clama e você diz, uau, Deus não está me vendo, Ele não está me ouvindo. Ele está. É porque existe um tempo estabelecido, existe um lugar. Existe um momento certo para que tudo aconteça na sua vida. Deus ele não gera fracassados. Deus ele não gera pessoas fadadas ao fracasso, não. Existe uma promessa sobre a sua vida e você precisa descobrir que promessa é essa. Mas, sobretudo, você precisa descobrir quem é o seu Pai, quem é o seu Deus e andar de mãos dadas com Ele e não se preocupar. Para que você possa discernir o tempo, a vontade dEle, o propósito dEle, a forma certa de clamar. Porque nós precisamos clamar a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vemos aqui Ana fazendo uma oração que é um cântico de adoração, de agradecimento ao Senhor por tudo que ele fez. Mas a verdade é que ele não fez a vontade dela, ele fez a vontade dele. Mas é porque ele leva a Ana nesse processo, ele leva a Ana nesse lugar exato, onde ela clamaria por aquilo que sempre foi a vontade de Deus para a vida dela. Ela sempre foi fecunda, ela sempre foi agraciada. Então, não fique desesperado por um momento da sua vida. Peça ao Senhor para te vislumbrar todo o contexto daquilo que Ele tem para você. Para que você não desperdice a sua vida triste, deprimido, tentando morrer, desistindo de tudo. Não. Cada processo que o Senhor nos leva, existe um propósito de nos preparar para aquilo que Ele tem para nós, de nos preparar para gerar a promessa, de nos preparar para viver a promessa, mas também para interromper ciclos em nossas vidas. Observe que os patriarcas tinham algo em comum, suas mulheres eram estéreis, todas elas. Então, coincidência? Claro que não. Não existe coincidência no reino dos céus. O Senhor estava fazendo algo glorioso, o Senhor estava fazendo algo poderoso e, sobretudo, mostrando pra gente que aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. E Deus orquestra todas as coisas porque existe um lugar onde a promessa vai se cumprir. Observe que Eucana já não residia mais ali junto com seus irmãos da tribo de Levi. Provavelmente, aqui no meu pensamento, ele não pensava em exercer ali os ofícios dos levitas, até porque ele estava morando em Efraim. Mas observe que quando existe algo sobre a vida de uma pessoa, Deus faz acontecer no tempo certo, no tempo oportuno. Observe que Eucana ele não estava ali nos ofícios sacerdotais, mas a palavra aqui nos declara que o coração dele era ligado
ao ofício sacerdotal, porque a palavra nos diz assim: todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, o coração dele era voltado para as coisas de Deus. Eucana achou graça aos olhos do Senhor para que ele pudesse, então, ser o pai de Samuel, para que ele pudesse gerar aquele que seria por um tempo, até que o Senhor estabelecesse Davi, o pai de Israel, aquele que seria o sacerdote, aquele que seria o juiz, aquele que seria o profeta daquele tempo. Então não se descabele, não se desespere mediante a uma situação de esterilidade na sua vida. Ana, ela estava estéril, ela não era estéril, porque o nome dela significa fertilidade, significa agraciada, aquela que é fecunda. Então, verdadeiramente, essa era a sentença do céu para sobre a vida dela. Mas existia um tempo estabelecido, existia um modo, existia o lugar onde o Senhor cumpriria aquela promessa sobre a vida dela. Então, o que o Senhor ele quer? Ele quer que ao longo que nós vamos caminhando, ao passo que nós vamos caminhando nessa peregrinação com Ele, nós venhamos nos alegrar, nós venhamos a festejar. O Senhor não te criou para ficar trancada dentro de um quarto, em cima de uma cama, chorando, deprimido, querendo morrer. Não, o Senhor te chamou para peregrinar com Ele, confiar nele, porque Ele é o grande maestro do universo. Ele está com certeza com todo o controle, o domínio das nossas vidas nas mãos dele. E a cada lugar que ele nos leva, a cada situação que ele nos leva, pode ter certeza que é um preparo para que nós possamos estar aptos a viver a promessa, aptos a gerar o propósito, a gerar a promessa, aptos a viver uma vida sem repetições de ciclos ruins. Aquelas coisas que a nossa família veio fazendo e quer impregnar em nós. Não é isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então, ao longo que Ana e Eucana, eles vinham de ano em ano sacrificar ao Senhor, e Ana triste porque ela não tinha filho, aquilo estava gerando algo neles. Eles estavam sendo preparados para serem os pais de Samuel e, sobretudo, para entregar Samuel no templo. Provavelmente o Senhor estava quebrando um ciclo de repetições na vida deles, assim como o Senhor quebrou um ciclo de repetições na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Amém? Então, não se desespere olhando para a sua esterilidade. Se desespere olhando para o Senhor, se desespere em buscar a face do Senhor, se desespere em se tornar íntimo dele, em nome de Jesus. E esse é o ensino que o Senhor traz para as nossas vidas hoje. Nós precisamos aprender a descansar nesse tempo de espera do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Ei, você tem um nome dado por Deus, e eu tenho plena convicção que esse nome que está sobre você remete ao seu propósito, ao seu destino. Então se levante hoje pelo poder do sangue de Jesus e se posicione, sabe? Peça ao Senhor para sondar o teu coração, como Davi sempre fazia, para que aquilo que não é a vontade do Senhor venha ser arrancado da sua vida, e para que você ore a vontade de Deus, para que você não esteja nesse lugar de paralisia e de esterilidade. Existe algo esperando você, existe um lugar esperando você, existe uma situação e uma circunstância aguardando você. Então se posicione. Faça como Eucana e como Ana, mesmo tendo a falta de um Samuel, mesmo tendo a falta de um filho. Todos os anos eles iam até o templo, eles iam até ali onde Eli e os seus filhos estavam, e eles iam sacrificar ao Senhor. Eles iam até Siló, dar aquilo que era de Deus para Deus. A honra, a glória, o poderio, mesmo Ana sendo estéril. Amém? Vamos orar? Papai, obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, que o teu Espírito Santo aqueça os nossos corações, que ele venha restaurar a alegria da salvação e que nós não venhamos a ficar olhando para as circunstâncias. Que nós possamos olhar para Ti, tão somente para Ti, e que nós possamos orar e clamar a Sua vontade. Que o Senhor entre nas casas, nos lares, que o Senhor posicione os Teus servos, os Teus filhos, que o Senhor convença todos do pecado, da justiça e do juízo, e aqueles que ainda não entendem que são Teus filhos, que eles sejam despertados hoje em nome de Jesus. Que o Senhor entre, meu Pai,
nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nos prostíbulos, nos aglomerados, que o Senhor entre nas cracolândias, nas vielas, debaixo dos viadutos, e que o Senhor, Espírito Santo, elebaçou decanta, elebaciri limini cantarai, desperta o teu povo. Mostra para essas pessoas que elas são filhas, filhos, que elas são amados e amadas por Ti, em nome de Jesus. Restaura a Tua noiva, restaura a Tua igreja, nos levanta, meu Deus, como um povo poderoso. Nos ensina a entrar nesse lugar de descanso, porque esse lugar de descanso é um lugar de governo, é um lugar onde nós vamos nos submeter às Tuas mãos poderosas, porque o Senhor, como um bom e excelente maestro que é, está orquestrando todas as coisas para que elas ocorram conforme a Tua vontade. E que nós possamos estar de mãos dadas com Teu Espírito Santo, para que nós possamos caminhar de graça em graça, crescendo de glória em glória, para que nós possamos ser filhos e filhas maduros, aptos a viver as tuas promessas, aptos a gerar os teus propósitos e os teus desígnios e aptos a herdar o reino dos céus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa poderosamente em nome de Jesus. Ó, beijo.